Oi amigas, bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Tava aqui fazendo uma panquequinha de banana, que ficou pronta, vai ser meu café da manhã. Hoje eu tenho aula de pilates, então vai ser meu pré-treino também. E eu já postei a receita dela aqui, fica muito gostosa. E pra mim, o segredo é justamente essa caldinha. Eu coloco um pouquinho de pasta de amendoim, um scoop de whey. Eu acho que isso é, assim, um ponto-chave, tem que ser um whey realmente gostoso. Eu uso de baunilha, mas ele é um whey muito bom, sabe? Bem pouquinho de água, coloco um pouco desse syrup, que ele é 0 calorias, com monk fruit, acho que é assim que fala, e fica uma consistência muito cremosa, fica uma delícia, assim, com a combinação com morango e a panqueca de banana, fica 10 de 10, tem sido meu café da manhã preferido. E, bom, vou levar vocês hoje no meu dia comigo, temos pilates, depois vou almoçar com as minhas amigas. A gente vai naquele Cipriani Downtown, é um restaurante que eu adoro aqui. Eu já estou aguando pela sobremesa. Eu sou viciada pela vanilla cake, acho que é isso. E o sorvete de vanilla também. Sério, essa combinação fica perfeita. É uma das minhas sobremesas preferidas, assim, da vida inteira. E então tô bem animada. Hoje também eu e o Rafa vamos pra Orlando. A gente tem um casal de amigos que tá fazendo uma viagem pra Miami, pra Orlando. Eles vão ficar uma semana lá, entre Disney e Universal. E eu e o Rafa aproveitamos pra ir passar o finde. Então a gente vai hoje e volta segunda-feira bem cedo. Então, gente, ainda não fiz minha mala, tô um pouco atrasada pra ir pra aula também. Então não vou conseguir fazer agora. Vou ir pro Pilates, sair pra almoçar. Aí eu vou dar mais uma passeadinha, se der tempo, com as gurias. E depois volto pra casa correndo, arrumar minha mala. Tenho aula de inglês. E aí sim, tenho meu voo. Tô bem animada. A gente vai no Hollywood Studios e nos dois parques da Universal. A gente vai focar no primeiro, eu esqueci o nome dele, mas a gente também comprou pra conseguir nos dois, pra se sobrar algum tempo no dia, no domingo, a gente conseguir ir. E eu fui na Disney há uns 10 anos atrás, faz muito tempo que eu não vou. E eu fui também só em 2 parques, então não conheço o Hollywood Studios. Mas eu lembro muito da lembrança da Universal, que eu achei demais, então esse é o que eu mais tô animado. É o que tem os brinquedos, assim, mais radicais, digamos. Eu acho que é um parque mais adulto, sabe? Então tem um monte de montanha-russa, tem a parte de Harry Potter, que é muito legal. Enfim, então tô bem animada. Confesso que eu gosto mais dessa parte do que da Disney mesmo. Mas no Hollywood Studios é um parque que lançou, acho que há pouco tempo, não sei, a parte do Star Wars, que o Rafa ama. Então ele quer muito ir nesse parque específico pra conhecer. E tem um brinquedo lá que eu quero muito ir, então fecha todas, que é o elevador do hotel, sabe? Enfim, acho que deve ser bem legal. E é isso, amigas, vou levar vocês junto comigo hoje por esse dia. E que delícia poder levar vocês comigo. Tem sido, assim, realmente semanas muito legais. Toda a troca que a gente tem aqui nos comentários, as mensagens que eu recebo no direct. Então, queria que vocês soubessem que eu olho tudo e eu faço questão de responder tudo, porque eu fico muito, muito feliz, primeiro, de vocês assistirem os meus vídeos, que são bem longos, e ainda deixarem um comentário aqui tão querido, tão amoroso. E então, queria que vocês soubessem que eu amo levar vocês comigo. Eu amo apresentar Nova York pra vocês pelo meu olhar, os cantinhos que eu gosto, as coisas que eu acho bonitas, os meus programinhas, assim como vocês falam que sentem como se estivessem saindo pra almoçar comigo e passeando por Nova York depois. Também sinto que nessa câmerazinha eu tô levando todas as minhas amigas virtuais comigo e realmente é um prazer poder apresentar vocês e tornar algum momento do dia de vocês mais leve. Eu fico muito feliz. E então é isso. Eu vou com a roupa de pilates, lógico, e vou levar na bolsa uma roupa pra eu trocar depois. Graças a Deus, o estúdio que eu vou, ele tem um ótimo, como é que chama? Vestiário. Então tem chuveiro, tem vários produtinhos também pra usar no cabelo, sabonete, shampoo, tem tudo lá já, então não preciso levar muita coisa. Toalha também tem. Enfim, então não preciso levar nada dessa parte de banho, só a roupa que eu vou usar depois. E é isso. Esse é o estúdio Fuzzy House, eu adoro que sempre tem florzinhas, ó, já dá pra ver ali. Eles super deixam decorado. É muito lindo, eu amo esse lugar, então vamos lá. Good. Now place your right hand back down. Hold your left foot, that leg extends. Bend and everything comes in. Reach forward, that leg extends. Bend and everything comes in. Reach forward, that leg extends. Bend. Okay, walk. Eu nunca morri tanto mal. Essa com certeza foi a mais pesada de todas. Só pra vocês conseguem
ver o chão da sala, já de suor que tem. Esse é meu estado. Meu Deus, sério. Eu tô encharcada, parece que eu acabei de sair do banho. Mas é muito bom. A sensação é a melhor do mundo, parece que a endorfina ela vem assim, muita, na hora. É muito gostoso. No final, eles sempre deixam essa toalhinha molhada e gelada. E eu juro pra vocês que eu acho que a sensação de chegar no paraíso deve ser a sensação de colocar essa toalhinha no rosto depois dessa aula. Eu queria entrar agora naquelas banheiras de gelo, sabe? Isso é incrível. Amigas, esse aqui é o vestiário que eu tinha comentado pra vocês. E olha que lindinho que é. Secador de cabelo. Hoje tem os produtos dessa marca aqui. E tem tudo, né? Até olhinho, shampoo seco. Nossa, vou usar hoje. Tô precisando, porque eu não vou lavar o cabelo aqui. Enfim, é muito completo mesmo. Amigas, não filmei eu me arrumando no vestiário porque começaram a chegar umas meninas e, enfim, né, vestiário não é lugar pra ficar filmando, morro de medo de, sei lá, alguém aparecer pelada atrás. Mas tinham vários produtinhos daquela marca Moroccanoil, não sei se é assim que chama. Eles são bem famosos pelos olhos, então inclusive passei uns olhinhos na ponta e usei o shampoo seco deles pra cabelo escuro. Achei ótimo. A raiz eu achei super sequinha, nem parece que eu tomei um banho de piscina de suor nessa aula. Ótimo, super prático, tem como tomar banho também. Eu confesso que eu fiz uma coisa não tão higiênica. Eu peguei a toalha, me sequei e troquei de roupa. Mas é porque eu vou tomar um banho premium em casa depois, sabe? Aquele banho de lavar o cabelo, passar hidratante, esfoliante, então fiquei com um pouco de preguiça de tomar banho ali. Mas tô ótima. Indo pro restaurante, fica mais ou menos a uns 10 minutinhos a pé. Eu adoro esse Cipriani porque ele tem essas mesinhas na rua e hoje é o dia perfeito pra sentar na calçada, pegar esse solzinho, ficar conversando com as amigas, vendo o pessoal passar na rua, uma delícia. Esse restaurante aqui dentro, enquanto as minhas outras convidadas não chegam, tô esperando aqui no bar. Convidada do meu almoço. Agora eu posso contar que tu tá... A gente não tá... É, toda sexta. A gente não tá em duas, a gente tá em três, né? Eles deixaram já um couvert aqui. Esse pão é uma delícia. E sentar aqui fora é muito gostoso. Hoje o dia tá perfeito pra isso. Ah, verdade. Eu quero muito experimentar um que é o veal, que é a Larissa sempre posta, ela fala que é o prato preferido dela aqui. É tipo uma carne, não é carne, com molho de limão e arroz. Eu tô muito curiosa pra experimentar. Pode? Acho que não, acho que é tipo um escalope bem fininho. Esse prato eu tinha muita vontade de experimentar, porque eu sempre vejo a Lari pedindo. E é uma carne de vitelo com molho de limão e arroz. A Beth pediu um frango com purê de batata e a Cacá pediu um risoto. É, eu acho que vocês podem. Pode pegar um pra você. Gente, é muito bem servido, ó. Dá pra dividir tanto o risoto quanto o frango, né? A melhor parte agora, esse bolo de merengue é muito gostoso. E esse sorvete também é um dos meus preferidos da vida. Vem com essa caldinha aqui de chocolate e essas nuts caramelizadas. Sério, é perfeito. Já estou de volta, quase chegando em casa. E posso falar, a gente sabe que o restaurante é bom quando a gente sai com os botões da calça abertos. Porque é assim que eu tô no momento. Eu até tava caminhando na rua e eu tava, nossa, a calça tá tão confortável, eu acho que eu emagreci. Aí eu lembrei que eu tinha aberto a calça enquanto eu tava no restaurante. Por isso que ela tava tão frouxinha, assim, confortável. Mas chegando em casa, eu vou tomar um banho correndo. Tenho aula de inglês ainda. Vocês acreditam que eu ainda não arrumei minha mala? O Rafa não pode saber essa informação. Quando ele ver o vlog já vai ter dado tudo certo. Porque, amigas, no final dá tudo certo, assim, essa é a minha filosofia de vida, sabe? Eu nem me estresso. E como são só 2 dias, eu vou levar pouquíssimas coisas, eu sou muito prática também. E vai dar tudo certo. É isso. O almoço estava uma delícia. Eu amo esses momentinhos com as amigas, da rotina, assim. Então, esse almoço na sexta-feira tá caindo muito bem. A gente combinou de
fazer isso sempre, sabe? Já reservar sempre o horário do almoço na sexta-feira pra gente se juntar e ir conhecer algum restaurante novo em Nova York. Cansei. Temos ainda muita coisa pela frente, mas vai dar tudo certo. Vou falar uma coisa um pouco nojenta, mas a roupa que eu estava no Pilates, ela tá, tipo, molhada. E eu não me dei conta de colocar num saquinho. Inclusive, tinha lá. Vocês estão vendo isso? Essa cor, assim, esse azul marinho, é porque está encharcado. E chegou a encharcar minha bolsa por dentro. Tipo, tá realmente, assim, parece que acabou de sair da máquina. Então, dica, amiga, se vocês saírem de uma aula dessas, coloquem as roupas de vocês num saquinho, porque agora eu vou ter que lavar minha bolsa por dentro, porque tá completamente, assim, molhada, sabe? Bem nojento, inclusive, né? Porque é suor. Mas é isso, ela foi uma delícia. Valeu a pena o suor, mas fica a dica pra vocês deixarem a roupa de vocês dentro de um saquinho pra não sujar toda a bolsa. Já tomei banho, tô aqui me arrumando pra aula de inglês. Decidi fazer uma limonada. Juro que sou viciada, porque é a coisa mais prática do mundo, super saudável e super refrescante também. Então, ó, eu uso esse espremedor de limão. Aqui, como os limões são muito pequenininhos, eu peguei 4, mas, enfim, acaba variando. Bastante gelo e água, lógico. Adoçante a gente traz Zero Cal do Brasil, vocês acreditam? Eu sei que não é nada saudável, mas a gente tá, inclusive, tentando diminuir o consumo, mas a gente ama. E a dica é pra usar copo térmico. Eu tô viciada, tanto pra bebida quente quanto pra gelada. Como eu vou ficar bebendo a limonada na minha aula de inglês, provavelmente vou demorar até eu terminar de beber ela. Então, assim, o gelo demora mais pra derreter e fica geladinha por muito tempo. Eu tô amando fazer batida e tomar aqui. E até quando eu vou comer sorvete, eu tô me servindo aqui. Além dela ser muito linda, sou viciada nessa caneca. Eu comprei numa livraria aqui de Nova York, que se chama Paper Source. Sou viciada nela, tem muita coisa linda. A última vez, acho que foi semana passada, que eu abri a caixinha de perguntas nos meus stories do Instagram. Falei que ia responder na próxima vez que eu gravasse vlog pro YouTube. E eu acabei de lembrar disso. Então, depois da aula de inglês, se der tempo, eu vou aproveitar para responder as perguntinhas de vocês. Pra quem não me segue no Instagram, meu Instagram é @fostercorreia. Sei que daqui a pouco meu professor vai mandar mensagem. Ó, aqui já tá o gelo com limão, adoçante, agora eu vou botar água. Boa. Bem azedinha. Meu caderno da aula de inglês é muito fofo. Olhem, são vários cachorrinhos. Enfim, vamos começar. Amigas, deu tudo certo porque o nosso voo atrasou. Peraí que eu acho que vou pegar o microfone. Amigas, deu tudo certo porque o nosso voo atrasou. Então eu vou conseguir conversar aqui com vocês com calma. Queria mostrar essa vista linda pra vocês aqui. Olha que maravilhoso. Só que daí eu fico escura. Então ficaremos sem vista. Mas gostei desse nosso cenário. Acho que assim eu fico bem confortável também pra conversar com vocês. O que vocês acham? Mas esse é um dos meus cantinhos preferidos da casa. Justamente porque tem essa vista linda. Eu adoro essa poltrona, que tem uma luzinha também. Então, acho ótimo ficar lendo um livro aqui. Hoje eu fiz minha aula de inglês aqui e vou conversar com vocês. Vai ficar bem assim um papo de amiga, sabe? Então, vamos lá ver as perguntinhas que vocês deixaram lá nos meus stories. Primeira pergunta. Você quer ter filhos? E a resposta é sim. Eu e o Rafa, a gente quer ter filhos. E a gente conversa bastante sobre isso já, na verdade. Acho que a gente tá numa fase agora, pós-casados, que a gente quer muito aproveitar também. É muito gostoso, assim. Eu sempre fui a favor de aproveitar todos os momentos. E eu acho que agora a gente, na idade que a gente tá, morando juntos, recém-casados, muito melhor financeiramente do que a gente já foi um dia, com essa liberdade de aproveitar. A gente quer curtir um pouco mais esse momento, mas tá nos nossos planos sim. A gente conversa, a gente coloca assim um limite de no máximo 2 anos, mas eu sou a pessoa que quando eu coloco uma coisa na cabeça, fica meio difícil de tirar. Então assim, eu ainda não coloquei essa pauta na minha cabeça, mas eu acho que a partir do momento que virar a chave, eu vou querer assim pra amanhã, sabe? Então eu diria que em até 2 anos, pode ser antes, pode acabar acontecendo, mas eu colocaria esse prazo. E gente, lógico, eu sou muito daquela frase que
a gente faz planos e Deus dá risada. Então, tudo no tempo de Deus. Tenho certeza que quando for o momento certo, Ele vai nos mandar essa bênção, porque filhos são bênçãos do Senhor. E eu quero que quando a gente for virar pais, a gente esteja muito preparados para isso, muito conversados, alinhados. Então, ainda não é o momento, mas o momento vai chegar. Eu tô rindo porque essa foi o próprio Rafa, meu marido, que fez. O que te motiva? A pergunta do querido. Gente, pergunta ampla, né? O que me motiva? Boa pergunta, fiquei reflexiva aqui. Acho que o que me motiva é a vontade de ser melhor todos os dias, ser um ser humano melhor, evoluir, aprender com os erros. Eu sei que vai ficar bem clichê, mas a pergunta também ela é bem ampla, né? E acho que estamos nessa vida para evoluirmos, então acho que seria isso, assim, me tornar um ser humano melhor para o mundo, para mim, principalmente para minha família, para os meus amigos. Então acho que é isso que me motiva. Como você costuma organizar TikTok, YouTube e seu trabalho? Pra quem não sabe, eu tenho uma empresa, eu sou sócia da minha mãe, e eu diria que a gente tem que sempre ficar tentando segurar todos os pratinhos. E um cai normalmente. E o que eu costumo fazer é colocar metas. E prioridades também. Lógico que a prioridade é a minha empresa, porque é meu trabalho. E isso aqui é um grande hobby que eu adoro, mas fica em segundo lugar. E depois elencar metas, ou pelo menos objetivos, e podem ser objetivos pequenos para cada uma das outras coisas. Por exemplo, no YouTube, eu me comprometi comigo e com vocês de postar um vídeo toda semana. Então, nem que eu tenha que dormir menos um dia, ou, enfim, ficar um pouco mais sobrecarregada no outro, eu vou entregar um vídeo por semana. E no TikTok também, eu tento postar pelo menos um vídeo por dia. Lógico que se um dia eu não conseguir postar, tudo bem, mas eu tento criar essas metas e eu acho que é assim que fica mais fácil. Vou conhecer o Rafa. Então, a gente se conheceu em 2018, nós dois estávamos cursando a faculdade de Direito e eu tinha acabado de ficar solteira. Eu nunca tinha cruzado com ele na faculdade, não sabia quem ele era. E uma amiga, então, em comum, na verdade ela namorava um dos melhores amigos do Rafa, falou que então tinha um amigo do namorado dela pra me apresentar, e da mesma forma falou pra ele que tinha uma amiga pra apresentar pra ele. E eu lembro que ele me seguiu no Instagram. Aí eu postei um story, ele já respondeu, a gente começou a conversar e tinha muitas coisas em comum. Então eu lembro que a primeira vez a gente se conheceu, a gente combinou mais ou menos de ir na mesma festa. Aí depois ele já pegou meu número do WhatsApp, porque por enquanto a gente tava conversando mais pelo Instagram. E ele me chamou pra sair na semana seguinte. E depois dali a gente nunca mais se desgrudou. A gente saiu todos os finais de semana, a gente começou a sair dia de semana. A gente começou a viajar nos finais de semana também. Acho que a gente foi no final de semana pra Gramado, outro pra Atlântida, que é uma praia pra quem é do sul, que a gente costuma veranear. E daí quando eu vi, a gente já tava completamente grudados e apaixonados e nunca mais nos desgrudamos. Já fazem, acho que, quase 7 anos disso. Passa muito rápido. Qual sua altura? Acho que vai ser tão linda e estou adorando os vlogs. Muito obrigada, Ju. E eu tenho 1,63 de altura. O que você vive hoje que você nunca imaginaria viver quando tinha 20 anos? Amigas, posso falar pra vocês? Eu vivi muito a crise dos 20. Eu não sei se tem mais alguém passando por isso agora, mas o que eu posso dizer pra vocês é calma, vai dar tudo certo. E eu lembro que eu via muitas pessoas, assim, mais próximas dos 30 falando isso, que, enfim, era muito melhor ter 30 anos do que 20. E hoje eu tenho 26, fazer 27 esse ano. E então, assim, digamos que eu ainda tô meio que na metade, mas mais pra lá do que pra cá. E eu posso dizer que os 20 anos foram uma das fases mais difíceis pra mim, assim. Eu tava muito infeliz no meu trabalho, né, porque eu tava estagiando na área do direito, no escritório de advocacia. Mas ao mesmo tempo eu me sentia muito longe, assim, de onde eu queria estar. E ao mesmo tempo eu não conseguia enxergar um caminho. Como, assim, eu acho que eu sabia onde eu queria chegar, mas como chegar até lá? Era tudo muito distante, sabe? E a gente tem pouca liberdade com 20, ao mesmo tempo eu acho que a gente já é adultos, né? A gente já é mais adolescente, mas a gente não tem ainda nenhuma condição de ter liberdade, assim, né? Tanto financeira quanto psicológica. Então a gente ainda depende muito dos nossos pais, mas a gente não aguenta mais depender deles. A gente se sente perdido, se compara muito também. Acho que a gente vê pessoas de repente com 20 já alcançando grandes coisas e a gente tá um pouco estagnado. Então eu sei que eu fui um pouco além da pergunta, mas eu não sei se eu diria que eu nunca imaginei, porque eu sempre fui muito sonhadora, mas que hoje eu vivo e com certeza eu tô vivendo um sonho. E que era um sonho que parecia ser muito distante, mas se realizou. Acho que são muitos.
primeiro deles, estar morando em Nova York. Eu fui aquela adolescente que cresci vendo Gossip Girl. Então, eu sempre sonhei com Nova York. Essa cidade, assim, ela sempre me chamou, sabe? Eu digo que eu não tenho grandes sonhos de conhecer lugares específicos. Quero viajar muito ainda, mas não é um sonho conhecer aquele lugar. Por exemplo, sei lá, quero muito ir pra Grécia, mas não é meu sonho conhecer a Grécia. E eu tinha isso muito grande com Nova York. Era meu sonho conhecer Nova York. E eu lembro a primeira vez que eu vim pra cá, foi realmente a realização desse sonho. Eu fiquei muito feliz. Então, com certeza, morar em Nova York é algo que eu não, assim, imaginava que se concretizaria. Nossa, sou muito grata por isso. Ainda mais, assim, quando eu paro pra pensar, caramba, eu moro em Nova York. Se eu quiser agora descer do meu prédio e ir no Central Park, eu posso, porque o Central Park tá a 15 minutos da minha casa. Então, isso pra mim é muito louco. E acho que outra coisa seria já estar casada. Sou muito feliz estando casada. Várias pessoas acham que, assim, que eu casei cedo, mas eu vou ser bem sincera que eu nem considero cedo, assim, eu acho que foi uma idade ideal. E não só estar casada, mas estar com o Rafa, sabe? Porque eu acho que também não é só sobre ter um marido, mas quem é o seu marido. E eu e o Rafa, a gente construiu uma relação antes de casar, né, de 6 anos, quase 7. E a gente conseguiu se moldar muito nesse período, sabe? Ter muitas conversas difíceis, compartilhar muito o que a gente gostava no outro, não gostava, tentar se encontrar no meio disso, ver o que a gente poderia melhorar. Então, assim, foram anos de muito aprendizados. Eu acho que namoro serve pra isso. E a gente aproveitou ao máximo, realmente, pra alinhar tudo que tinha pra alinhar, sabe? Então, acho que quando a gente entrou no casamento, a gente já tava com as nossas expectativas muito alinhadas, por ter conversado muito sobre tudo e, enfim, ter entendido exatamente o que o outro estaria esperando. Então, eu sou muito feliz com o meu relacionamento, graças a Deus, assim, eu acho que também é outra coisa que é melhor do que eu sonhei e que se tornou realidade. Eu sou muito, muito grata por isso. O que você mais gosta de Nova York? Eu vou responder mais dizendo o que eu mais gosto em morar em Nova York. Eu acho que Nova York é uma cidade muito fácil, porque é uma cidade, como eu digo, assim, internacional. Então a gente consegue conhecer pessoas de diversas nacionalidades. Tem muitos brasileiros aqui, meninas da minha idade, que eu acompanho pelo TikTok, que eu super admiro, assim, viro super fã. E depois tenho a oportunidade de conhecer aqui também, que eu acho muito legal. Em Nova York tá sempre acontecendo alguma coisa, então seja uma exposição de arte, um teatro, é algo que, assim, sempre vai ter muita coisa pra fazer. Acho que vocês que me acompanham já sabem que eu amo, assim, esse mundo da gastronomia. Então, ter os melhores restaurantes do mundo aqui é incrível. E toda semana tá abrindo um lugar novo, então eu adoro experimentar alguma coisinha nova. Eu acho tudo isso incrível. A gente tem vizinhos russos, que a gente ficou super amigos, e eles nos levaram há umas 2 semanas num restaurante russo. E eles falaram que a comida é igual ao que eles estão acostumados a comer lá, que são pratos bem típicos. E eu acho isso tão legal, porque a gente conseguiu fazer um almoço super, assim, experiência, ainda mais com eles, né, que são de lá, então nos contavam tudo, explicavam, mas sem sair da cidade. Então eu acho que isso é uma coisa que Nova York pode proporcionar de diferentes nacionalidades. E tá num país de primeiro mundo, por mais que Nova York, e eu acho que no geral as grandes metrópoles não sejam os lugares mais seguros, não tem comparação com o Brasil. Então eu amo a liberdade daqui de poder sair com o celular na mão, não ficar com medo de ser assaltada, de ter uma arma na minha cabeça. E eu me sinto muito livre em relação a isso, andar de transporte público com muita segurança. De novo, por mais que aqui não seja o lugar mais seguro, a gente tem que estar ligada, tem principalmente muito problema de pessoas usuárias de drogas aqui. Então, mesmo no metrô, é um lugar que a gente tem que ficar ligado, mas mesmo assim não se compara com o Brasil. Então, eu ando muito de metrô. E eu acho que outra coisa que é uma das que eu mais gosto é que Nova York é uma cidade que se anda muito a pé. Diferente da maioria dos lugares dos Estados Unidos que tu precisa ter carro, aqui é muito raro conhecer pessoas que têm carro. A maioria dos prédios não tem nem estacionamento. Então, quem opta por ter carro tem que conseguir um estacionamento perto, pagar aluguel de estacionamento. É uma função. Além de todo o trânsito que tem, enfim, pra gente não compensa de forma alguma. Então, eu sinto que, assim, eu acabo tendo um dia a dia muito mais saudável, porque eu caminho muito. Assim, bater 10 passos diários é muito fácil. E eu gosto muito disso. E caminhando os lugares, eu vou pro Pilates a pé, depois eu vou almoçar para outro lugar a pé. Aí depois eu vou até o Central Park, ler um livro. Então, eu amo isso. Próxima pergunta. Qual foi a parte mais difícil da mudança de Nova York? Eu diria que Nova York não é um lugar assim tão fácil pra tu se adaptar de primeira. Esse é nosso 2º ano aqui e eu posso dizer que eu tô 100% adaptada. Eu amo morar aqui demais, assim. Mas o primeiro ano não tinha todo esse amor e acho que por vários fatores. Primeiro deles, que eu digo que eu atualmente é a única coisa que eu vejo que é realmente ruim, porque não tem como mudar, não tem o que fazer,
é a questão do inverno. Aqui faz muito frio no inverno, a sensação térmica de menos 25 graus, tem muito vento, é muito gelado. Isso acaba alterando muito o nosso humor, por isso que é tão famoso ter depressão de inverno aqui. E uma parte muito chata também é que começa a anoitecer às 4 da tarde, então a gente tem uma janela muito curta de sol, a nossa vitamina D fica com deficiência, enfim. É algo super complicado. Dizem que o primeiro inverno é o mais difícil, então eu acho que é uma coisa que tu vai se adaptando depois, mas logo quando tu chega, realmente pode enfrentar problemas com isso. E outra coisa que daí é mais pessoal, o primeiro ano que a gente morou aqui, a gente morava nos dormitórios da NIU. Então, obviamente, a gente tinha um apartamento só nosso, né? Mas era um estúdio super pequeno e é um lugar muito, muito, muito velho. E quem já morou em dorme sabe como é que é, não pode mudar nada. Então, são aqueles móveis, não pode colocar nada na parede. Os eletrodomésticos da cozinha eram super antigos. Então, até eu que gosto de cozinhar, tinha muita dificuldade de usar aquela cozinha porque era realmente minúscula. Então, isso é algo, assim, bem desafiador. Hoje em dia a gente mora num lugar que a gente gosta muito e a gente sempre pensa, nossa, como é que a gente morou lá um ano? Mas enfim, acho que faz parte também. A gente também olha pra trás e pensa, que bom que a gente foi, porque acho que a gente soubesse o perrengue que ia ser, talvez a gente teria encontrado outra solução. Ainda bem que a gente foi, porque a gente fez muitas amizades lá. Eu acho que é muito legal quando tu vem fazer algum curso aqui, tu ficar totalmente imersivo na faculdade, porque assim tu conhece muito mais as pessoas e vive muito mais essa experiência, sabe? Então foi muito legal, porque eu me senti, embora tenha sido o Rafa que tenha vindo fazer o LLM aqui na NIU, eu me senti junto com ele nessa vida universitária. Então isso foi um ponto positivo em relação a isso. Qual o seu restaurante favorito? Vou levar em consideração aqui de Nova York também. Gente, difícil, viu? Porque aqui tem tanto restaurante bom. E toda semana a gente tá conhecendo restaurantes novos. Eu sempre falo pra quem me pede dicas olhar meus destaques no Instagram, porque eu tenho já acho que 2 destaques, New York City Eats, que eu coloco todos os restaurantes. E eu só vou colocar ali se eu realmente indico. Então, se tá ali é porque eu realmente gostei. E, nossa, gente, é muito difícil, viu? Mas semana passada eu almocei no Carbone, que é um italiano maravilhoso. Inclusive, pesquisem esse grupo, eu acho que se chama Mayhor Food, algo assim no Instagram. Eles têm vários restaurantes, eles são um grupo. Tem o Carbone, Torrisi, The Lobster Club, que eu tô louca pra conhecer. Outro que eu adoro também de brunch, Sadelis. Enfim, um monte de restaurante delicioso. E se é do grupo deles, eu já sei que é sucesso, porque é realmente muito bom. Porque decidiram mudar para Nova York. Desde que eu e o Rafa, a gente começou a namorar, ele sempre contou que em algum momento ele ia fazer um LLM em Nova York, porque o pai dele tinha feito esse mesmo curso. E então era algo que já tava meio que certo, assim, entre eles, sabe? A gente sabia que em algum momento isso ia acontecer. Então, assim, parecia ser algo distante, eu nem parava pra pensar muito sobre, mas aí eu lembro quando o Rafa começou a aplicar pras universidades, eu fiquei, caramba, é real. E eu diria que até no primeiro momento eu não conseguia visualizar tanto que eu ia morar em Nova York, a gente era namorados na época, eu ficava mais preocupada de quanto tempo isso ia durar, porque provavelmente a gente ia ficar num relacionamento à distância. E a ideia do Rafa era sempre fazer o LLM, que dura mais ou menos 1 ano, e depois trabalhar mais 1 ano. E então eu pensava, caramba, eu ia ficar 2 anos tendo um relacionamento à distância, quando é que isso ia acabar, sabe? Então eu pensava muito mais em querer que se passasse logo do que achar o máximo essa experiência. E nossa, hoje eu penso, caramba, que boba, né? Mas eu acho que fazia mais parte de uma insegurança por ainda ser namorado, né? Não saber como é que ia acontecer. Mas eu lembro que eu e o Rafa, a gente teve essa conversa nesse período. Eu lembro que eu perguntei pra ele, assim, que por mim tava tudo ok. Tinha certeza que a gente ia passar por essa numa boa, né? Eu não estaria 100% me mudando com ele, mas eu ia ficar bastante tempo aqui, mas ia voltar pro Brasil, ia ficar indo e voltando. Mas que eu gostaria de saber, assim, o que eu significava na vida dele, porque, obviamente, isso custaria, né? Tempo, dinheiro. Eu tenho empresa no Brasil, então eu ficaria mais tempo fora pra ficar com ele. Então, eu queria só entender onde é que eu estava na vida dele, pra entender se eu estar priorizando ele dessa forma, o nosso relacionamento, e estar passando por esse período mais difícil, teria algum sentido, né? E daí eu lembro que ele falou que ele tinha certeza que eu era o amor da vida dele, a mulher que ele ia casar. E foi a primeira vez que a gente teve essa conversa, assim, mais séria. Então, se eu posso deixar essa dica pra vocês, comunicação é tudo. E aí eu lembro que eu fiquei muito feliz, assim, porque eu nem tava pretendendo colocar ele na parede dessa forma, mas era só pra gente alinhar as expectativas. E a partir daquele momento a gente começou a falar muito de casamento, então ficou tudo isso mais claro pra mim e fez sentido também vir com ele. E
Se eu não me engano, acho que uns 6 meses depois ele me pediu em casamento. A gente noivou aqui em Nova York, foi muito especial. E casamos em fevereiro desse ano. Amanda, quando que você se mudou pra Nova York? Então, eu e o Rafa, a gente veio pra cá em agosto de 2023. E, nossa, caramba, já vai fazer quase 2 anos, né? Eu lembro como se fosse ontem, assim. A minha felicidade chegando em Nova York, pensando que eu ia ter a experiência de morar aqui. Enfim, foi demais. O que te fez querer criar o canal? Isso é uma coisa que eu já falei no Daily, inclusive. Que eu criei esse canal por causa de vocês. Porque no TikTok eu gravo bastante um dia comigo morando em Nova York. E vocês começaram a comentar muito. Nossa, tem que criar um canal no YouTube. Eu adoraria te assistir por lá. E eu ficava, gente... Eu até respondi alguns comentários. Eu realmente achava que ia ter 2 visualizações, que ninguém ia assistir. E eu ficava, como é que eu vou criar um canal no YouTube com vídeos de 30 minutos? Que é como pediam, assim, vlogs longos. Sendo que não vai ter nenhuma visualização, vou ficar falando sozinha, sabe? Mas enfim, vocês pediram tanto que eu pensei, tá, vamos ver como é que vai ser isso. Sendo bem sincera, eu não era uma super consumidora de YouTube. Então eu comecei a consumir, até pra ver que tipo de conteúdo eu gostava, o que eu não gostava, pra poder criar o meu. Eu gosto muito de ter referência, assim, sabe? Quando eu vou fazer alguma coisa. Então eu fui buscar as minhas referências e comprei a minha câmera que eu tô gravando aqui, que se chama, que é da marca DJI. Que comprei ela, fiquei uns meses ainda testando, tava tentando me adaptar, assim, é difícil começar porque é bem diferente, sabe? Principalmente porque, assim, quando eu gravo por TikTok, eu só pego meu celular e vou tirando e vou gravando takes do dia. E depois eu junto. Depois que eu vou juntar, vou pensar no que falar e vou ter esse momento. No YouTube, a gente tem que gravar e já tem que falar. Então eu tava ainda tentando me adaptar a isso. Pode parecer simples, mas na minha cabeça era um pouco complicado ainda, porque não era só pegar a câmera e gravar. Por exemplo, um dia tu tá passando por um lugar, vai ser uma coisa corrida, eu posso só pegar meu celular, gravo, não preciso regravar. E depois, quando eu for editar, eu conto que eu vi um cachorrinho muito fofo. Mas se eu tô gravando pro YouTube, eu tenho que pegar a câmera e já tem que falar, gente, olhem que cachorrinho fofo, sei lá o quê. E provavelmente não vai dar pra regravar, porque aquela cena, às vezes, não tem como refazer ela, né? Porque é uma cena da vida real, do dia a dia. Então, tava tentando entender melhor esse formato, assim, principalmente. E outra coisa, não sabia editar vídeos longos. Isso foi bem difícil quando eu comecei. Quando eu fui postar o primeiro vídeo. Pensei, é só gravar, gravei, tá tudo certo, vamos editar, vai ser que nem no TikTok. Só que, gente, é muito difícil editar um vídeo de 1 minuto e um vídeo de 30 minutos. Geralmente esse vídeo de 30 minutos, ele tem 1 hora de vídeo, 1h30. Então eu apanhei bastante, falei bastante disso no Daily. Eu tava, meu Deus, meninas, eu não sei o que vou fazer, não tô conseguindo. Mas aí eu pedi dicas pra algumas amigas e deu tudo certo. Agora eu tô amando editar vídeo, assim. Eu adoro gravar e adoro editar. Virou tudo um grande hobby e tá sendo incrível. E até eu já agradeci no Daily, mas vou agradecer aqui também. Muito obrigada por terem pedido pra eu criar esse canal, porque isso começou com vocês, dizendo pra eu criar. E eu não teria criado se não fosse vocês. E hoje faz um pouco mais de 1 mês que a gente tem esse canal. Acho que eu tenho 5 vídeos, esse vai ser o 6º. E eu já amo tanto esse espaço e já se tornou algo tão, assim, importante na minha vida. E eu tô muito feliz. Então, muito obrigada por terem insistido pra eu criar o canal. Conta como o Rafa conseguiu passar na NYU e no bar. Pra quem não sabe, ele é formado em Direito pela PUC, no Brasil, e fez o mestrado aqui. Depois desse mestrado, com o visto de estudante, tu ainda pode conseguir trabalhar por 1 a 2 anos, vai depender do teu visto. E então, por isso que a gente tá aqui. O Rafa tá trabalhando no escritório de advocacia, e para ele se tornar oficialmente advogado nos Estados Unidos, ele fez a prova do bar, que é equivalente à nossa prova do OAB. E saiu o resultado faz pouco tempo, até contei aqui nos vídeos também. E se vocês quiserem, eu posso trazer ele pra cá, vou tentar convencer, para responder algumas perguntas de vocês. Vocês perguntam bastante em relação a essa transição, né, de advogado para o Brasil, aqui para os Estados Unidos, como é que funciona. E, na verdade, fazendo esse LLM, se torna apto a virar advogado aqui nos Estados Unidos, passando na prova do bar. Então, hoje em dia, ele consegue atuar 100% aqui. Então, assim, o Rafa não é uma pessoa que vai chegar aqui e vai contar tudo pra vocês, porque ele não é essa pessoa comunicativa com câmeras, enfim, ele tem super essa dificuldade, ele é bem envergonhado. De vez em quando ele aparece, mas é mais rapidinho. Mas se vocês tiverem perguntas, deixem aqui nos comentários, que daí eu consigo trazer ele pra responder essas perguntas. E até para saber, assim, o que vocês se interessam mais, qual que é a parte que vocês querem mais saber, porque se eu falar só pra ele, Rafa, conta como foi, ele vai ficar quieto e ele não vai querer participar. Mas se eu falar, Rafa, temos essa pergunta, ela quer saber como é que tu aplicou pra Universidade X, daí ele responde. Amigas, o Rafa já chegou aqui,
E ele está me apressando que a gente tem que sair para o aeroporto. Mas eu adorei responder essas perguntas para vocês. E acho que a gente pode fazer mais vezes. Até se vocês quiserem deixar comentários, perguntas aqui nos comentários, eu posso ir daí selecionando. E num próximo vlog eu gravo de novo. Mas amei esse formato aqui, sentada no sofá. Realmente, assim, parece que vocês são as minhas amigas que estão aqui na frente. E, de certa forma, vocês estão, né? Só em momentos diferentes. Que enquanto eu tô gravando, vocês não estão, mas depois vocês vão estar. E isso é o que eu amo aqui do YouTube. Já arrumei minha mala. Já tomei banho, deu tempo de secar o cabelo. Olhem que lindo que ele tá. Já coloquei o meu aerolook. Deixa eu mostrar pra vocês. Coloquei essa calça, que é da NV, de lã. Essa basiquinha branca e esse casaquinho, que ele já tá quase andando sozinha, né? Vocês já devem ter me visto várias vezes com ele. Que é da Zara. Eu tô viciada em marrom. Eu tô na minha marrom era. E acho que é isso. Então, bora pro aeroporto. Dá pra ver Manhattan? Nossa, que lindo. Olhem que lindo a vista do aeroporto. A gente tá aqui no LaGuardia. Na minha opinião, é o melhor aeroporto de Nova York disparado. Olhem que lindo. Como é que chama Highline? Não, como é que chama isso? Highline? É o Highline de Manhattan. Skyline. Sabia que não era Highline? Skyline. Olha que coisa mais linda. Sério, eu amo muito essa cidade. Eu tô triste. Eu tô indo passar o final de semana em Orlando porque eu vou ficar longe de Nova York. Esse é o nível de amor por essa cidade. Tá muito especial. Rafa, dá um oi pras bestes. Esse aeroporto é o mais novinho de todos, então é muito satisfatório viajar por aqui. Partiu Star Wars.